Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o Vejam Só Entrevista. Hoje tratando de uma das questões mais sensíveis para aqueles que amam a evangelização. Os grupos não alcançados, dentre eles o grupo dos que não escutam, dos que não ouvem e que, portanto, não têm acesso à palavra de Deus da maneira como eu e você temos. Por isso, muitas igrejas têm se mobilizado com o Ministério para a Evangelização de Surdos por meio da língua brasileira de sinais, o sistema de Libras. O que pouca gente entende porque nós temos a tendência de achar que o surdo sabe ler, né? Mas como é que ele vai ser alfabetizado se ele não ouve? E a alfabetização depende da vocalização das letras, né? Então, tudo isso a gente vai abordar hoje aqui, porque recebemos com muita alegria a professora Letícia Muniz Magalhães da Cunha, ela que exerce o ministério no Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao qual a igreja dela pertence. Paz e graça, tudo bem, irmã? Tudo bem, graça e paz. Seja uma alegria bem-vinda, estar aqui. Professora. Obrigada. Como é que é bem-vindo em Libras? Bem-vindo. Bem-vindo. Legal, gostei. A língua brasileira de sinais é mais lógica que o português, né? Depende do ponto de vista, acho que sim. Talvez. A senhora pertence a qual igreja local? Eu pertenço à Igreja Presbiteriana Esmirna, no município de Guarulhos, né? Onde meu esposo é o pastor. E ali frequentamos, né, já há alguns anos, desde que ele se formou, estamos lá. E ficaremos por um tempo, né? Ele está eleito para mais alguns anos, então... Mas a senhora não é de Guarulhos. Natural do Rio de Janeiro, da cidade de Magé. Imagino, né? É só abrir a boca que a gente percebe. Dá para perceber o sotaque. Falar nisso, Libras não tem sotaque, né? Não é que tem? Sério? É sério, sério mesmo. Como assim? A gente chama de regionalizações, né? Como o país é muito grande, né? São dimensões imensas, então não tem como não ter, né, alguma nuance que seja própria de cada estado ali, de cada localidade. Então tem maneiras de expressar, né, coisas que se usam no Nordeste que no Sul seria diferente, enfim. Puxa, essa é nova para mim. Da gente ter uma língua como nós, né? Os brasileiros falam a mesma língua, mas temos essa diferença regionalizada, né? Então, na língua de sinais não é diferente, tem também. Que interessante. Puxa vida. Lá na igreja local existem surdos? Nesse momento, não. De vez em quando visitam, ficam por um tempo, daqui a pouco eles ainda não foi estabelecido nesse momento. Mas tem um ministério lá? Tem comigo, né? Como a igreja é bem pequena, estamos ainda em processo de implantação, vendo se mais alguém se interessa, ensino, né, da língua. Agora, professora, me diz uma coisa, por que a senhora se interessou por Libras? Tem alguém na família que não ouve? É uma pergunta recorrente, né? Não tenho ninguém da minha família especificamente. Eu entendo como um chamado de Deus na minha vida. Teve um momento em que isso movimentou muito o meu coração e desde então nunca mais eu parei de aprender, de ir atrás, e o Senhor tem possibilitado, né, algumas coisas, conhecer pessoas e aprofundar, né, nos cursos, e isso tem sido resposta, acredito. Eu me sinto no centro da vontade de Deus quando eu estou fazendo, né, o trabalho nessa direção aí. Faz tempo que a senhora se interessou? Em 2004 eu comecei um curso pela minha área profissional, né, como eu sou professora de crianças, de educação fundamental. Foi disponibilizado para os professores, né, é um curso gratuito, e eu fui interessada só em aprender uma coisa nova, não sabia muito bem do que se tratava, mas lá chegando eu me identifiquei muito, né, eu acho que tem muito de Deus nessa identificação aí. É fácil aprender Libras? Não é tão fácil, não. Depende, né? Varia um pouco de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais facilidade para línguas,
né? Tem pessoas que têm muita facilidade para a coordenação motora, que nesse caso da língua de sinais é necessário também. Então eu tô lascado. Não Eu não consigo necessariamente. desenhar uma casinha, não. Mas qualquer um que se dedicar... É que tem gente que leva mais tempo do que outros, mas todo mundo consegue aprender. Não é impossível. Então mas quem também tem não é facilidade facinho. para idiomas falados também tem facilidade para Libras? Eu penso que sim, porque se processa na mesma região, né, do cérebro, a questão da língua ali, mesmo a língua visual também tem o mesmo processo de aquisição, né, o mesmo tempo de acomodação do cérebro para uma nova língua, né? Então a senhora começou a se interessar porque a escola ofereceu o curso e a senhora no começo descobriu. foi só para aprender uma coisa diferente, mas lá eu me identifiquei bastante. Existe, segundo os estudiosos de evangelização e missões, né? Os grupos não alcançados, se não me engano, são 8 aqui no Brasil. Entre eles ciganos e tal, e os da comunidade dos que não ouvem, os surdos, né? E que para mim foi uma surpresa. Então, nós temos uma quantidade expressiva de surdos no país, gente que nasceu sem ouvir. Sim. Sim, nas estatísticas, né, de acordo com o censo, o último que foi realizado em 2010, né, trouxe para a gente aí uma quantidade de 9.700.000. Mas nessa estatística está envolvido não apenas os surdos totais, mas aqueles que têm a deficiência auditiva em graus diferentes, né, de leve até o mais severo. Então, está tudo dentro da mesma estatística. Como é que faz para, como eu falei no início do programa, ou na escalada, nem me lembro, na chamada, como é que faz para alfabetizar um surdo, né? Já que a gente, pelo menos, não sei como é que é, né? Mas na minha época a gente era alfabetizado com o A, E, I, O, U e depois o abecedário. Então, as vogais, elas são vocalizadas. Isso mesmo. Como é que a gente vai saber a diferença, né? Ou o surdo, ele não lê? Vamos lá. Eu sou professora de educação infantil fundamental e tenho necessariamente que trabalhar essa questão do ensino da língua portuguesa escrita, né? Hoje, a educação de surdos, ela prevê uma educação bilíngue, né? Mas, inicialmente, precisa ser bastante colocado para a criança, primeiramente, a língua de sinais. A estrutura da língua de sinais e como interagir com ela. Então, a primeira alfabetização deles é na língua de sinais mesmo, né? Então, os primeiros anos ali da formação dessa criança vai ser visual, né? A gente vai trabalhar com muita imagem e vai trazer para a criança a sinalização. A partir do momento que ela consegue dar sentido, significado para esses sinais, entende que o sinal significa figura ou sentimento, enfim, qualquer palavra que a gente utiliza, quando a gente utiliza a palavra, a gente tem intrínseco nela ali o sentido dela, né? E, às vezes, isso está desvinculado para a criança surda. Então, a gente tem que ir mostrando para ela que cada sinal tem um sentido, um significado. A partir daí, a gente vai introduzir a palavra escrita. Então, a língua portuguesa é apresentada para a criança surda, na educação bilíngue atual para surdos, apenas da maneira escrita. Então, esse bilíngue é língua de sinais e língua portuguesa escrita. Por isso, a gente chama de bilíngue, que são ali no mesmo ambiente duas línguas. Isso mesmo. Para variar, eu esqueci. Não só da enquete, como eu esqueço toda vez, mas também da matéria. Tem matéria, puxa vida. Vamos assistir a matéria e depois a gente faz a enquete. Vamos lá. No Brasil, cerca de 5% da população é surda e parte dela usa a Libras como auxílio para a comunicação. De acordo com dados do IBGE, esse número representa 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões não ouvem nada. No país existe a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é uma língua de modalidade gestual-visual reproduzida através de gestos, expressões faciais e corporais, possuindo um alfabeto e estrutura linguística e gramatical própria.
Existem mais de 300 variantes da linguagem de sinais no mundo. Elas são responsáveis por boa parte da comunicação de surdos, que totalizam 466 milhões de pessoas. Apesar da variedade de línguas de sinais, ainda existe uma necessidade muito grande de divulgação para promover a inclusão e melhorar a acessibilidade para esse público. Por isso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou o dia 23 de setembro como o Dia Internacional da Linguagem de Sinais. A OMS estima que até 2050, 900 milhões de pessoas podem desenvolver surdez. Quando o assunto é educação, a população surda se enquadra em porcentagens muito baixas de formação. Segundo estudo feito pelo Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda em 2019, cerca de 7% dos surdos brasileiros têm ensino superior completo. 15% frequentaram a escola até o ensino médio, 46% até o fundamental, enquanto 32% não têm um grau de instrução. Outra dificuldade é a evangelização. Poucas comunidades cristãs estão preparadas para levar o evangelho para a população surda. Infelizmente, vemos pouca mobilização para mudar isso. Então, aqui no Vejam Só, iremos falar e aprender sobre essa temática. Fique ligado, a entrevista especial de hoje já começou. Muito bom. Vamos lá, já vou pôr a enquete no ar para eu não levar bronca de novo. Então, a enquete é a seguinte, vamos lá. Quantas igrejas você conhece que tenham ministério para surdos? Muitas ou poucas, né? Poucas ou muitas. Aí, no final dessa edição, a gente confere o resultado parcial da nossa enquete. Estamos conversando aqui com a professora Letícia Muniz Magalhães da Cunha, que está tentando me explicar como é que se alfabetiza uma criança que nasceu sem ouvir, né? Sem ouvir. Então, a primeira alfabetização dela é com figuras e sinais. Isso mesmo. Então, primeiro ela vai aprender Libras. Isso mesmo. Tá bom. E depois a parte escrita. Isso, da língua portuguesa. E como é que ela aprende isso? Pois bem, partindo do princípio que as duas línguas têm estruturas diferentes, né, na colocação das frases, das palavras na frase, do texto, né, em geral, a gente precisa trabalhar com a questão da troca, né? Como que é feito em língua de sinais e como que é dito por pessoas ouvintes na língua portuguesa ou escrito na língua portuguesa. Então, a gente tem que trabalhar, inclusive, com essas trocas aí, lexicais. E aí é um processo lento, não muito rápido, né? A criança precisa de mais tempo na escola do que talvez um ouvinte precisaria. Eu acho que é muito complicado. Eu vou dizer por que eu acho, né? A língua portuguesa, assim como boa parte dos idiomas do Ocidente, são a língua portuguesa e esses idiomas são silábicos. Isso. Então, por exemplo, aqui, ó, tá aqui. Caneca. Isso aqui é uma caneca, certo? Certo. A caneca, a palavra caneca, que se refere a esse troço aqui, é composta de 3 sílabas. Ca, né e cá. Né? De novo, né? O cá 2 vezes. A sílaba K pode ser de cabeça, de cachorro, ou seja, de coisas que não têm absolutamente nada a ver com caneca. Né? A sílaba né, tem a ver com qualquer outra coisa. Né? Então, Nestor, né? Nescau. Nescau ainda tem a ver com caneca, né? Mas, enfim. Nós somos alfabetizados aprendendo as sílabas e associando a imagem da palavra formada por essas sílabas. O surdo aprendeu caneca com um sinal, não foi? Isso. Qual é o sinal para caneca? Caneca? Pode ser caneca, né? Ah, tá. Tá fácil. Aí ele tem que aprender a escrever caneca. Aí para associar a escrita da palavra.
Porque para os ouvintes é muito mais cômodo, porque é uma língua fonetizada, né? Sonorizada. Para os surdos não vai ser o caminho do som, o caminho é o do visual. Então, para um surdo, imagine a escrita da palavra, ele precisa decorar em que posição fica cada letra. Certo? E tem que ser, então, uma palavra que ela utiliza muito, porque se for uma palavra que ela utiliza pouco, né, ela vai sempre confundir onde põe o C, onde põe o A, onde põe o N, onde põe o E, né? Pode ser que ela comece com o N e depois o K, e isso pode ser uma confusãozinha aí. E isso é bem aos poucos trabalhado, e é um processo diferente do processo do ouvinte, que usa a silabação das letras, né? O som da letra. Então, a gente tem que ir pelo que aquela palavra traz para a gente de visual. Então, a gente sempre vai mostrar a palavra escrita junto com o objeto, e várias vezes isso tem que ser muito repetido, e a gente vai mostrar outras palavras parecidas, como cabeça, você falou, camelo, né? Tudo que possa fazer ele perceber que, nossa, as palavras são muito parecidas, então não posso errar de lugar essa letra, porque se eu colocar o N e o M no lugar do N, vai virar outra palavra. Camelo, as pessoas vão pensar que é outra coisa. Enfim, Entendi. certo? A gente vai sempre pela visualidade dele. É a cultura, né? É uma questão cultural. Então, se é visual, ensinar os substantivos talvez não seja tão complicado. A maioria dos verbos também não. Mas e os adjetivos? Né? Então, bonito, feio, né? Ou palavras que qualificam feliz, triste. Tudo tem que estar acompanhado de expressão facial. Aí sim dá o sentido mais correto, né? Então, existe o sinal de triste, mas o sinal de tristeza tem que estar acompanhado com uma expressão facial de triste. Eu não posso fazer o sinal de tristeza, por exemplo, sorrindo. Não é permitido, né, na língua de sinais ali. Como é que é o sinal de tristeza? Amuado. Bom, aí não... É a mesma palavra, né? Sim. O vocabulário é mais enxuto, eu acredito. Não necessariamente. As pessoas acreditam, às vezes, nisso, mas não é uma verdade, assim, que o vocabulário é menos extenso do que o de outra língua ou da língua portuguesa. Na verdade, é que a língua de sinais, ela se vale de outras coisas visuais, como a expressão facial, a expressão corporal. Às vezes, uma mexida na boca, você consegue dizer uma palavra, uma frase inteira, né? E, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que isso é menos do que o que a língua portuguesa proporcionou de palavras. Porque, na verdade, não é a equivalência de palavras, né? Nem sempre precisa sinalizar cada palavra, porque, às vezes, um sinal já equivale a uma frase. E o contrário também é diferente, é possível. Então, existem palavras que, para a gente, simplesmente na língua portuguesa foi dita e já tem um sentido para a gente, mas que para o surdo ainda não existe um significado, né, pleno. Então, a gente tem que fazer toda uma explicação para que aquela ideia chegue na mente dele. Então, a gente vai sinalizar muito mais para conseguir explicar uma palavra, porque tudo tem a ver com essa questão cultural entre uma língua e outra, como aquele surdo interage com a língua portuguesa, quais as oportunidades que ele teve, né, de experiências com a língua portuguesa. Então, tem essa variação. Professora, vamos lá. A gente está falando de ministério de evangelização para pessoas surdas. Uhum. Como é que a gente... Então, nós vamos usar um vocabulário que normalmente não é usado fora do contexto da igreja. Uhum. Né? Bom, por exemplo, a noção de culpa, pecado, perdão, amor, salvação, né? Uhum. Redenção. Redenção, deixa pra lá. Acho que nem os crentes que escutam sabem direito o que significa. Mas, É mais profundo. Mas, por exemplo, culpa, pecado, são muito abstratos, são coisas muito abstratas para uma língua de sinais. E como é que você faz o surdo entender isso? Mas dá para explicar o abstrato pela língua de sinais. Existe sinal para
palavra abstrata também. Mas, como eu comentei antes, precisa isso criar um significado. Para que a criança, ou o adolescente, ou a pessoa, né, surda que está aprendendo a palavra culpa, por exemplo, a gente tem que mostrar um acontecimento para que ela entenda o que significa o sinal da culpa. Tá, culpa, eu tenho culpa, ou ele era culpado. Mas se ela nunca viu esse sinal e como que ela aprende isso, essa coisa abstrata? Precisa ter todo um procedimento de construção de imagens de uma pessoa que praticou alguma coisa errada e que depois ela sentiu mal, então aquilo ali é o sentimento da culpa. Então a gente primeiro precisa dar o sentido da palavra, né, do sinal, para ele entender o que aquilo ali está significando. Né? Então o ensino passa por aí, das partes abstratas como amor e todas as questões sentimentais. Né? Existe sinal para cada sentimento, mas para que haja o entendimento daquele sinal precisa ter toda essa explicação visual, né? De uma maneira visual, para que essa criança ou essa pessoa possa chegar ao entendimento daquele sinal, assim, plenamente. Como é que é culpa? Culpa. Não, tipo um peso na cabeça, assim? Tipo isso. É parecido com o sinal de rei, ó. Rei, né? É muito parecido. Tem muitos sinais que são parecidos, mas... Rei e culpa? Olha, o sinal de rei, né? É a coroa aqui. Aí e a culpa já é mais aqui de ladinho, já é com a mão mais fechadinha. Então... E com o semblante fechado. Isso, tem toda uma questão ali de... Aí, mas tá, isso é culpa. Tem Como é que eu digo assim? Eu sou arrependimento. culpado. A culpa é minha. E pecado? Isso é pecado? É. O surdo entende o que significa a palavra pecado, transgressão contra Deus? Eu não posso afirmar que ele entende. Precisa ver qual a experiência que essa pessoa surda teve com a frequência à igreja e com a língua de sinais dentro da igreja. Então, mas um surdo, né? por exemplo, vai lá na igreja, está vendo a senhora aqui. Aí, eu moro em Guarulhos, eu vou lá. Ele nunca pisou numa igreja. Aí a senhora vai interpretar o sermão do pastor. Certo. Né? Ele, por ser seu marido, passa o esboço antes ou a senhora só ouve na hora? Ele até passa, ele passaria, se eu pedir, ele passa, mas não é uma constante. Às vezes eu não peço, né? Enfim, acontece, mas ele pode me passar. E aí ele vai, a senhora faz lá pecado e tal, e Jesus nos salva do pecado. Vai, traduz isso. Do pecado? Jesus nos salva... Jesus salva pecado, tira. Ele tira o pecado. Não é salva, tira. Tem uma outra maneira de colocar a frase, né? Para que tenha mais sentido para ele. O pecado saiu, Jesus salvou, Jesus tirou, limpou. É verdade que o intérprete de Libras precisa saber mais ou menos a frase inteira, porque não é a mesma ordem as palavras? Sim, isso é verdade. A questão da interpretação, né? Como você colocou... às vezes eu não sei quem é o surdo que está entrando, né? No geral, eu tenho que fazer uma interpretação comum, né? Geral, que possa atingir a qualquer um. Apesar de que tem surdo que ainda não se apropriou completamente da língua de sinais, né? E já tem surdo que usa e está acostumado né, na vida dele a utilização daquela língua. Então, quando a gente não tem informação sobre quem é aquele público, aquele surdo, a gente tem já um nível de sinalização. Mas pela resposta da pessoa surda, que se ela estiver no mesmo ambiente que nós, porque hoje em dia, com toda a tecnologia, muitas vezes a gente está transmitindo, né? Mas quando a pessoa está presente, a gente consegue perceber no semblante dela, nas respostas, né? No feedback que a pessoa vai dando, se ela está conseguindo chegar à compreensão ou não. Muitas vezes a gente precisa dar uma esmiuçada mesmo durante a pregação, durante o que está sendo dito, para que o surdo que está ali presente possa fazer aquela balançadinha. Tá, entendi, né? Vai ser mais ou menos... Gostei do sinal de esmiuçada. É detalhamento, né? Detalhe. Talvez. Gostei. Então,
Na verdade, quem trabalha com Libras, a mente é muito ágil, porque encontra palavras semelhantes à que foi usada. Não é uma tradução que nem do português para o inglês. Isso mesmo, não é uma tradução. É uma interpretação que vai também do conhecimento prévio que a gente tem já daquela área que a gente está atuando, né? Se a gente está atuando na igreja, é muito importante que o intérprete ele tenha vivências, leitura bíblica constante, conheça essa escrita, né? Que é uma escrita diferenciada do convencional hoje em dia. Então, precisa realmente ser uma pessoa da área da linguística, que estuda, que se aprofunda, né, nos significados das palavras. Em português, uma das grandes dificuldades é a conjugação de verbos, né? No Libras não tem conjugação, né? Não tem. Existem os verbos e o tempo que a gente diz, se é presente, passado ou futuro, mas não tem tanta variação de palavras, é sempre o mesmo sinal para aquele determinado verbo. E como é que ele sabe se é presente ou passado ou futuro? Então, a gente vai fazer o sinal de presente ou de passado ou de futuro. Ou, por exemplo, amanhã. Amanhã remete a um futuro próximo, né? Ontem, um passado próximo, que foi um dia só. Amanhã é assim? Não, aqui, ó, amanhã. Amanhã é aqui pra frente, ó. Amanhã. Amanhã. Isso aqui é amanhã? Amanhã. Isso aqui é amanhã? É. O que tem a ver isso aqui com amanhã? Pois é, esse é um sinal que a gente chama de sinal arbitrário. Porque ele é... O futuro não. O futuro é para... futuro é a letra F e a gente vai ler lá pra frente. Tem a letra F ainda por cima. Futuro. E aqui seria ontem. Girando ontem. Aqui é ontem. Ontem, com a letra L. Ontem. O F, como é que é? O L. É a letra L. É a letra L? Essa letra L vai para trás, é ontem. E o futuro é com a letra F, vai para frente. É muita coisa para decorar, né? Imagina. Eu não faço nem... Não tenho nem a mínima esperança de conseguir não isso. fala assim. Teve uma época na igreja que eu pastoreava que nós tivemos o Ministério de Libras lá, o professor ensinou tudo, até minha irmã se destacou no curso, mas eu não conseguia aprender nada. A minha coordenação motor é medonha. Precisa de uma dedicação, né? Um tempo, realmente. Quando tem pronunciamento do presidente na televisão e tal, tem interpretação em Libras, né? Se a senhora tirar o volume e só ver o cara lá, a senhora entende o que o presidente está falando? Sim, no meu caso, sim. Depende da fluência de cada um, né? Como eu já atuo há um tempo nessa área, eu acredito que sim, consigo, na maioria das vezes, acompanhar, sim. Então, a compreensão do que está sendo falado é uma coisa factível, que às vezes a gente duvida um pouco, né? Não, é factível, com certeza. Se a gente vai num evento desse para fazer a interpretação, é uma responsabilidade alta, né? Porque a comunidade surda está olhando e a comunidade surda ela não abrange só os surdos, né? Abrange os pais dos surdos, abrange os intérpretes de Libras, né? Então, a gente leva na carga ali da interpretação toda essa responsabilidade, o Brasil todo olhando todas as regionalizações, né? Eu preciso ter cuidado, cautela com os sinais utilizados para... Existe palavrão em Libras? Existe. Sério mesmo? Sério mesmo. Não brinca. Então, é uma língua mesmo? Completa, completinha. E, por exemplo, chama Língua Brasileira de Sinais. Isso mesmo. Então, a língua inglesa é outra? Isso mesmo, diferente total da nossa. Não era melhor fazer uma só para o planeta? Porque surdo é surdo, poxa. É o que muita gente comenta, né? Acredita que seria melhor se fosse assim. Seria até interessante, né? A gente poder viajar e conseguir... Seria uma grande vantagem, que o surdo é o único que... né? Pois é, mas não é assim, né? Tem muita ligação também com a língua falada no país, né? Então, existem questões culturais envolvidas. Por exemplo, existe uma curiosidade aí do que você falou. Eu falei, é completamente diferente. Sim, mas aqui na parte da América toda, a base principal foi a língua francesa, né? Ela veio para a América aí, difundiu para a América do Norte, América do Sul. E, é claro, em todos os lugares já existia algum tipo de língua de sinais, porque a língua de sinais ela nasce naturalmente de onde tem pessoas com surdez e que se comunicam. Então, a língua francesa veio
e deu algumas diretrizes, por exemplo, de sinais. Mas, às vezes, aqui no Brasil, né, nessa nossa região, esse sinal aqui significa pedir, né? Pode ter vindo lá da França, pedir. Lá nos Estados Unidos, esse sinal aqui significa obrigada. Então, são sinais iguais, mas que significam coisas diferentes em cada país. Obrigado. Obrigado nada. Eu estou pedindo, né? Aí depende da língua de sinais que você está usando. Por isso que a gente precisa diferenciar uma da outra. Né? Usam-se as duas mãos ou é sempre uma só? Não, as duas mãos. Em alguns sinais uma só, em outros sinais as duas. Mas é preferencialmente uma mão só? A gente tem sempre uma mão de dominância, né? Mas o canhoto fala normal? Normalmente. Pode usar qualquer um dos dois lados. Ah, tá. Não tem diferença? Não. A senhora aprendeu com facilidade, pelo que eu vejo, né? Eu penso que eu demorei um pouco para me tornar fluente, né? Para mim, demorou uns 3 anos, mais ou menos. Tem pessoas que aprendem mais rápido que isso. E tem pessoas que demoram mais. Agora, a senhora tem alunos surdos? Sim, eu ensino crianças com deficiência auditiva Todas e surdas. da sala ou tem ouvintes? Todos da sala, porque a sala é uma classe de educação bilíngue. Né? Já tem toda essa... Quem é mais complicado de aprender, a menina ou o menino? Não tem essa diferença. É como os ouvintes, né? É como as crianças comuns, eles têm personalidades diferentes, oportunidades diferentes, né? Cada família é uma história diferente. Então, vai muito do que a família proporciona para a criança também, né? As possibilidades ali de leitura, de aprendizagem, de tempo junto, de uso da língua. Tem família que aprende logo que recebe a criança surda, já vai aprender, já vai atrás. Tem família que ainda demora um pouco nesse processo, né? Porque cada caso é um caso. Tem criança que tem algum resíduo auditivo, então se procura bastante a questão clínica, né? Para tentar resolver, para ver se usa um aparelho de amplificação sonora para que tente equalizar o máximo possível com a criança ouvinte da mesma idade. E aí tem caso que funciona, né, bem conforme o esperado, tem caso que já não é bem assim, porque tudo varia, né, de pessoa para pessoa, cada organismo, cada sistema, cada processamento cerebral, auditivo, né? Depende de como que é isso. Não existe Bíblia em Libras, ou existe? Então, existe uma Bíblia que está sendo produzida e já temos alguns livros. A nossa Bíblia, né, essa Bíblia que é mais utilizada pela nossa comunidade cristã, né, ela já está sendo traduzida, mas ainda não foi finalizada e ainda vai algum tempo. Esse ano está sendo lançado o livro de Atos pela Bíblia DOT, que é a Bíblia da tradução própria dos surdos. Os próprios surdos nativos da língua é que fazem a tradução para que outros surdos vejam. E existe todo um procedimento aí de como fazer essa tradução. Eu participei um pouquinho disso e é bem interessante. Eu fico abismado. Por exemplo, Atos capítulo 2, né? A descida do Espírito Santo e os apóstolos falando em outras línguas. Eles não escutam língua nenhuma. Como é que é? É complexo, né? Precisa a gente dar uma olhada em como foi feita essa tradução. Mas a gente vai usar os sinais ali de língua diferente. Ele não entende aquele, mas de repente conseguiu entender, porque o Espírito Santo, né, atuou. Como é que é o Espírito Santo? O Espírito Santo. E Deus? Deus. Isso é a letra D? É a letra D de Deus e sai do coração. Tem todo um movimento. Jesus é o... É isso aqui, Jesus. Interessante. Bom. E milagre? Como é que você traduz milagre? Milagre. É uma maravilha. Se for um milagre de... A doença foi retirada. A doença sumiu. Doente. Sumiu. Poxa vida.
Eu achava que... Eu já sabia que era difícil, mas não sabia que era tanto. Precisamos saber qual é o contexto que a palavra milagre está inserida, para eu saber se eu vou usar esse aqui ou se eu vou usar esse aqui. Ressurreição? Né? Se foi Jesus, essa é a ressurreição. Saindo do túmulo. É um classificador, né? Da saída do túmulo e voltando à vida. Mas a gente pode usar volta à vida. Vida voltou, né? Ou vida nova de novo. Depende do contexto, do sentido aí que a gente quer dar. Então, eu fui ressuscitado com Cristo. Já é uma colocação diferente da palavra ressurreição. Não vou usar esse. Eu recebi uma nova vida. Talvez. Uma nova vida. Vida. Primeiro, vida. É vida assim para cima. Vida é assim. Cuidar para não fazer pecado, que às vezes a pessoa faz assim pensando que é vida. É pecado. Mas a vida, ela é esfregadinha assim para cima. Vida. Sinal de nova. 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 Novo. Nova. Isso é nova? Vida nova. Vida nova. Recebi? Recebi. Pode ser. É muito complicado. Mas, bom, conversão. É mudança de vida, vida nova, pode ser, né? Uma nova vida. Então, mas aí é assim. Mudou aqui, ó. Uma vida nova pode ser ano novo, vida nova. Né? Pode ser. Que de novo não tem nada, né? Mas enfim, de nova não tem nada. A conversão implica em mudança de pensamento, de atitude, de gostos sim. E principalmente de prática. Certo. É um conceito bem... amplo, né? Bem definido na língua da fé. Fé. Tá bom. Ainda bem que eu não nasci surdo, né? Agora, a irmã mencionou que os pais precisam correr atrás quando percebem a criança. Eles vão aprender ou eles desenvolvem um sistema pessoal deles lá de comunicação com o neném? Varia, né, de família para família. Não consigo afirmar que toda família vai ter a mesma atitude, mas há famílias que já buscam logo um recurso de aprender a língua de sinais, procura a gente, né, professores, perguntam onde consegue. E há famílias que demoram, né, a procurar e vão tratando. Depende de como essa questão é trabalhada com essa família lá na área da saúde. Porque a área da saúde e a área da educação pensam de maneiras diferentes, às vezes, nessa questão aí da surdez, né? Então, a área da saúde, ela vai tratar como a gente chama que é uma concepção clínico-patológica, né? Geralmente, não posso generalizar, mas na maioria dos casos, vamos tratar a surdez, vamos eliminar, vamos usar um aparelho de amplificação sonora, vamos ver qual que se adapta melhor com essa criança. Existe hoje implantes cocleares, eu tenho várias crianças que são implantadas, né? Hoje é um uso mais comum. Então, existem essas tecnologias que a área da saúde vai dar de opção para essa família. E existe a área da educação que diz, olha, mesmo com toda essa tecnologia, a gente acredita que o oferecimento da língua de sinais é mais um recurso que essa criança vai ter. E caso o aparelho não esteja funcionando, e caso passe por algum problema, quebrou, ou talvez a criança não responda ao tratamento da mesma forma que uma outra, que desenvolveu bem a fala, porque nem todos desenvolvem da mesma maneira, né? São pessoas diferentes, são seres diferentes. Mas aí o que me preocupa não é a criança, porque criança tem facilidade de aprender qualquer coisa. Sim. Né? Tanto é que a idade de se aprender as coisas é na infância. Os versículos que eu aprendi quando eu era criança, eu nunca mais eu esqueci. Né? Se eu tivesse aprendido inglês quando eu era criança, teria sido milhões de vezes melhor. Né? Mas, enfim. Eu estou pensando nos pais. Né? Se eu tivesse um filho surdo ou uma filha surda, eu estava perdido. Porque eu ia ter que aprender tudo isso. Ela ia aprender fácil, sim, até na escola. E eu? Eu vou aprender aonde? É um esforço que a gente tem que fazer, né? Nesse caso, né? Teria que buscar, né, a informação mesmo. Nós que trabalhamos com isso, os professores, a gente tem alguns caminhos que a gente oferece para essas famílias, né?
E alguns conseguem, vão atrás, outros tentam, não conseguem, outros não procuram. Uma das coisas varia, né? Depende. Que eu, assim, um mistério para mim, é um grande mistério, que eu vou explicar, eu acho que a senhora vai poder me ajudar. Depois que a gente cresce um pouquinho e começa a perceber quem é, né? Você vê que a sua mente trabalha com pensamentos calcados em palavras. Você não pensa em símbolos nem em figuras, você pensa em palavras, né? O nosso pensamento ele é oral, verbal, sei lá, silábico, enfim. Ele depende da minha língua para eu pensar. O surdo não tem. Ele pensa de outra maneira, então. Ele articula os pensamentos de que modo? Simbólico, será? Então, a língua, né, conforme foi comentado, nós pensamos de acordo com a língua que a gente usa. Isso. Se a criança ela já é usuária da língua de sinais, ela vai pensar com esse recurso. O pensamento dela está intimamente ligado ali com a questão visual da maneira que ela usa essa língua, de como ela se comunica e como ela interpretou a vida até aquele momento ali, né? Então, é por meio da língua de sinais mesmo. Geralmente é assim, né? Pelo menos quando a gente conversa com os surdos, eles expressam isso. Porque às vezes as pessoas perguntam, o surdo sonha em libras? Como que é, né? Depende se essa criança surda, ela nasceu surda ou se ela perdeu a audição, mas teve uma experiência com a audição, né? Então, é bem variável isso, né, para cada um. Tem pessoas que são oralizadas, né? Surdos que são oralizados. Então, eles têm uma experiência maior com a língua falada no país ou naquela região. Então, ele vai ter um processamento diferente daquele que é um surdo apenas sinalizado, né? Que usa apenas a língua de sinais e não tem referência da língua portuguesa. Então, é variável de uma pessoa para outra e da experiência de que maneira ela desenvolve. Agora, se a criança teve aí uma demora, não adquiriu nem a língua falada, nem a escrita, nem a língua sinalizada, né? Então, vai ficar a cargo daquilo que ela consegue abstrair, né? Entender do tudo que ela consegue perceber do ambiente, da família, do que foi passado, das expressões faciais das pessoas. Pode ser que fique um pouco confuso, né? Até que isso seja esclarecido com alguma língua realmente definida para ela. Eu imagino. Bom, porque todas essas questões são muito recentes, né? No passado, uma criança que não ouvia podia facilmente ser confundida com um atraso mental, alguma coisa parecida. Uhum. Com o advento da lei, né, dos decretos, das leis, muita coisa melhorou, mudou, mas até pouco tempo, não está muito longe da gente, isso acontecia realmente. Ainda hoje existem pessoas que não entendem, né, o surdo faz um barulho diferente e aí associa aquilo com uma dificuldade intelectual que, na verdade, não existe, né? Enfim, realmente é recente todas as novas conquistas, a classe bilíngue, por exemplo, né? É tudo muito próximo do hoje, né? No século ali, em 1990, né? Naquela década ali, ainda se acreditava que seria melhor ensinar a oralização para os surdos, né, em vez da língua de sinais. Então, é tudo muito perto, né? Aconteceu faz pouquinho tempo. Recente. Faz pouquinho tempo. Por isso que, assim, um dos propósitos desse programa é despertar a igreja para a necessidade e urgência de se incluir o surdo, né? Ele está absolutamente excluído. Os idiotas que nem eu, né? Achava assim, não, exclui por quê? Você transmite o culto com legenda, ele lê. Mas quem falou que ele sabe ler, o Cocarelli? A leitura, como você mesmo falou, seu tonto, ela é silábica e a língua de sinais não é silábica. Para ele a lógica é diferente, real. Depende da experiência com a escola, né? Que para a criança ter realmente desenvolvido essa leitura dinâmica ou não.
do interesse dela também, que há surdos que querem muito aprender a falar. Então, eles vão atrás de muitos tratamentos, né, terapias, fonoaudiólogos, né? Trabalha paralelo com a escola ali. E é recomendável, é sempre bom, né? Quanto mais, melhor. E vai do interesse da criança, da pessoa, do adolescente, do jovem, de querer interagir com a língua falada ou não, né? Como é que é a mamãe? Quê? Por quê? Eu não entendi nada. Esse aqui é o sinal de mulher. Mulher. E esse aqui é o sinal referido para a mãe porque remete ao pedido de bênção, né? Benção, mãe. Que legal! É a mulher a quem eu peço a bênção. E o pai, Isso é mãe? o homem a quem eu peço a bênção. Esse aqui, ó, mãe. Ah, poxa vida, bonito. Tem uma Bonito, filosofia bacana É. por trás. Apesar de que hoje, né, a juventude muitas vezes nem utiliza mais, mas esse sinal ficou desse jeito por essa questão aí. Então, é a mulher diferenciada, aquela que eu beijo a mão. Antigamente se beijava a mão, né, para pedir a bênção. Sim. E esposa? Ah, A mulher casada. que bacana. O homem é a mesma coisa. É, o homem casado. E o homem é que tem que ter É, barba, aqui é a né? barbinha aqui, ó. Sei. Tá bom. E beijo? Beijar? Depende do beijo. Se for um beijo no rosto, né? O beijo de Judas em Jesus, né? Foi um beijo no rosto. Um beijo de casal. Bacana. Legal. Tô gostando. Pena que eu não vou aprender. Não fala assim, vai aprender sim. Vamos tentar. É possível, por exemplo, fazer um culto ao contrário? Ter um surdo pregando com a língua de sinais e a irmã falando em português o que ele está pregando? Claro, sim. Acontece muito, na verdade. Nas igrejas onde tem um ministério com surdo já estabelecido, acontece sempre, né? De vez em quando vai ter um culto que é apenas sinalizado e para quem for lá de ouvinte, existe alguém que vai realizar a tradução inversa aí, fazendo eu a gostaria voz. de assistir. É interessante. Teve uma vez só na minha igreja, só que era assim, foi um surdo cego, surdo, sei lá como é que fala. Surdo cego. Surdo cego. E, assim, eu só acreditei porque era gente que eu conhecia que levou, porque ele não tem o recurso do sinal. Só no tato. É só no tato, sinaliza é um negócio ele, assim sente. Impressionante, impressionante. Verdade. E ele era meio doido, né? Ele já tinha pulado de paraquedas. Corajoso. Corajoso. Doido, né? Eu fico Eu também pensando, não ele tenho não tá coragem. vendo, né? Então talvez seja mais fácil. Então. Sei lá. E quando a senhora tem que interpretar uma coisa e não sabe como interpretar, como é que faz? É bom a gente ter a possibilidade de trabalhar aquela dúvida na hora com o orador ali, né? Com quem está falando. Se é numa aula, é fácil. Mas se é num sermão, já não seria tão fácil. A gente vai buscando pistas de outras coisas que a pessoa vai falando, né? Para estabelecer ali o entendimento do que está querendo ser dito. É muito raro acontecer, porque geralmente quem já atua com a interpretação, ela já domina bem o vocabulário das duas línguas, né? É para ser assim, porque daí é a questão da fluência. Então, quem ainda não é tão fluente, talvez o intérprete que está começando na carreira, ele ainda tem que, talvez, selecionar onde ele possa se sentir seguro para interpretar. Os hinos e cânticos são traduzidos? São traduzidos, com expressão corporal, inclusive, né? Porque eles têm, na verdade, eles são poesia, né? Sim. E aí é complicado, né? Nem sempre é fácil traduzir poesia, metáfora, né? Há intérpretes que fazem mais do jeito que a música é, porque tem música que é bem metafórica e até para nós que somos ouvintes, cada um tem uma interpretação diferente, né? Como é a poesia. E tem intérprete que leva para esse lado e mantém assim para que essa possibilidade chegue ao surdo também, de ele ficar pensando o que ele quis dizer com aquilo. Mas já tem intérprete que usa de uma maneira diferente, do jeito que ele interpretou para ele, entendeu na mente dele, ele passa para o surdo. E isso aí diverge opiniões, né, entre
essa categoria de intérpretes aí. De vez em quando a gente vê na mídia pessoas que têm interesse em aprovar leis dizendo que todas as crianças deviam aprender Libras. A senhora é a favor ou contra? Eu sou a favor de que seja disponibilizada na escola uma possibilidade, como assim o professor especialista de inglês entra, por que não o professor especialista na língua de sinais também? Porque a língua de sinais, ela faz parte do nosso país, né? Ela é do Brasil também, e em todas as comunidades existe alguém que tem essa necessidade, né? Que está até bem próximo da gente, até mais do que uma pessoa que fala inglês. Então, a ideia dessas pessoas é que os surdos não conversem só entre eles, como normalmente a gente vê. Justo. Aqui em São Paulo, nas estações de metrô, eles se reúnem e é até divertido ficar vendo eles. Né? Que eles riem. Certeza. Né? Como nós. Você não sabe do quê, né? Porque você não entende nada. Às vezes pode ser da gente, vai saber. Provavelmente tá rindo da nossa cara, né? Enfim, mas eles podia haver, então, uma ampliação disso, se as crianças aprendessem desde cedo, então pessoas são ouvintes, iriam conversar, interagir com os surdos de igual para igual. Isso mesmo. E seria maravilhoso, seria o mundo ideal, né? O surdo vai na farmácia comprar o medicamento e tem alguém lá que consegue basicamente interagir. Você está precisando de quê? O que você está sentindo? Né? Que médico foi esse? Se é o cardiologista, se é o ginecologista, né? E quando ele vai ao médico, tem que levar o intérprete? Então, na verdade, pela lei, né? As clínicas, os lugares onde ele será atendido é que devem oferecer um intérprete ali. Ou um mecanismo, uma tecnologia que possibilite essa conversa, né? Imediatamente, porque a pessoa provavelmente está passando mal se ele for no médico, se for numa emergência, por exemplo. Então, o correto é que já tivesse alguém de plantão ali que soubesse essa língua, né? Seria o melhor dos mundos. Existe tecnologia que faça isso? Existem centrais de Libras. Então, por exemplo, hoje existem algumas tecnologias, tipo, no ambiente lá da clínica ou do atendimento público ao cidadão, em qualquer esfera aí pública, existe, às vezes, o tablet ou o notebook, a tecnologia que acessa diretamente a central de Libras, onde tem um intérprete lá que faz a mediação. Ah, tá. Entre Mas as feito pessoas. em tempo real. Não existe aplicativo de eu estou falando aqui e o aplicativo traduz? Até existe, mas não tão elaborado ao ponto de conseguir... por exemplo, esses avatares, né? Tradutores em avatar. É uma iniciativa muito boa para trabalhar palavras e algumas frases, mas ele não tem a mesma nuance do pensamento humano, né? Naquele momento ali da tradução, porque você tem que levar em consideração o que aquela palavra está... de que maneira ela está colocada dentro daquele contexto. E, geralmente, o aplicativo, ela traz um sinal para a determinada palavra. E, às vezes, ela não está naquele mesmo contexto, como a gente tinha comentado antes, né? Que isso pode acontecer. Agora, como é que faz, irmã, para traduzir hoje, numa cidade como Guarulhos, textos bíblicos nitidamente rurais? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Misericórdia. A criança nunca viu um pastor, nem as nossas crianças, nunca viram um pastor, nunca viram ovelha, mas elas ouvem historinhas com figura da ovelhinha e tal, aí já imagina. E o surdo que chega na igreja, como é que faz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes a gente tem que usar aqueles artifícios ali de já entregar mais ou menos o sentido pronto. Depende da possibilidade do tempo que a gente tem, né, para a explicação desse termo ou não. Se não existe o tempo, então a gente tem que tentar entregar da maneira que já vai ser processado na mente do ouvinte, a gente já processou e já entrega da maneira que aquela criança ou aquele surdo, aquela pessoa com surdez consiga entender da melhor maneira ali naquele momento. Faça isso agora, quero ver. Ah, é? Você quer o Senhor é meu pastor? Salmo 23. O Senhor é o meu, pode ser pastor, não falta nada para mim. O Senhor é o meu pastor, Ele cuida de mim, não falta nada.
Isso aqui não falta nada? Faltar, nada. Isso é nada? É. Aí depende, né, de como cada um vai colocar essa frase aí, vai da interpretação, né? Eu tenho um pastor que cuida de mim, tudo isso. No caso, se o surdo tiver dúvida, ele pode perguntar? Ele não vai fazer barulho mesmo? No geral, acontece, né? Às vezes a gente está ali na interação, a gente está fazendo a pregação, mas o surdo, né? Ele interage. Às vezes dá tempo da gente explicar, ou então a gente fala, guarda que no final aqui a gente consegue te passar, né? Então, depende da situação, do momento e das possibilidades ali. Legal. E no âmbito do sínodo, a senhora trabalha numa secretaria sinodal, não é isso? Sim. A ideia é montar cursos de treinamento? Na verdade, na igreja presbiteriana existe toda uma hierarquia. Da igreja local, a gente tem um presbitério, né, em que a igreja local é subordinada, e esse presbitério é subordinado ao sínodo, né, que é subordinado à esfera maior, Supremo Conselho. Então, eu tenho atuado há algum tempo como secretária presbiterial, que abrange aquelas igrejas daquele meu espaço, né, daquele território específico ali da minha cidade. E esse pertence àquele sínodo que abrange muitas outras igrejas, né? Então, no presbitério, eu estou atuando como secretária presbiterial de acessibilidade para pessoas surdas especificamente. No sínodo, a minha atuação é um pouco mais abrangente, porque eu estou numa secretaria sinodal de acessibilidade em geral. Então, a gente tem buscado levar para as igrejas, essa secretaria, né, ela tem trabalhado no sentido de falar mais sobre as deficiências em geral, não apenas a surdez, mas a cegueira, a surdo-cegueira, o autismo, que é uma vertente muito atual, está chegando bastante, cada ano que passa mais crianças com essa questão. E não só isso, né? Diversas outras, a questão da deficiência de mobilidade reduzida, o que a gente precisa fazer para adaptar os ambientes, né? E a questão da deficiência intelectual. Então, já é bem mais abrangente aí essa minha atuação no sínodo, nessa esfera. Muito legal, parabéns à Igreja Presbiteriana, né? Eu sei que os batistas também têm uma atenção bastante forte nessa direção. Bom, eu vou antecipar a chamada do intervalo. No próximo bloco, a gente vai continuar essa conversa e também ver as fotos dos nossos telespectadores e das nossas telespectadoras, né? Graças a Deus, na língua brasileira de sinais, eu acho que não tem esse negócio do politicamente correto, né? Ter que falar um e o outro, ou tem? Acho que sim, depende, né? Depende de como que isso está sendo colocado. Se o ouvinte falar, a gente tem que traduzir daquele jeito, né? O que acontece na esfera em geral da questão ouvinte também passa para a comunidade surda, né? Muito bom. Deixa eu chamar a sua atenção para a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Ela tem cursos em plataforma EAD. Em qualquer lugar do planeta e até na estação orbital, fora do planeta, você consegue fazer o curso da AGRADE, basta ter internet. Então, durante a semana, no horário comercial, você liga, se você for que nem eu, que gosta de falar com gente e não com máquina, então você liga para 3115-0819 em São Paulo, 0 operadora 11 3115-0819. Caso você goste de ver site, esses negócios, tem o site também, agrade.com.br. E por falar em site, aproveita e visita o site da emissora, rittv.com.br, com as suas diversas redes sociais que aí estão. E há ali caminhos e mecanismos para você interagir com a gente, dar sugestões, fazer críticas, etc. Tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já já. Muito bom, agora é o momento em que a gente se conhece visualmente, né? Estamos falando de Libras, Libra é tudo visual e tal, né?
Aliás, professora, como é que você diz para alguém que ela está bonita ou que ela está feia? Não fala? Sim, depende, né? Acho que sim. Se você quiser dizer que a pessoa tá bonita, vai fazer o sinal de bonito. Isso é bonito? É, bonito. Se é feio, normalmente a gente não costuma dizer, né? Muito pra pessoa, olha, você tá feio. Mas existe um sinal para feio, que é esse. Ou aquela atitude foi feia. Assim? A gente usa muito, né? Uma Aqui. arma? No... Assim, ó. Vem daqui e Isso é bate feio? aqui. E a expressão facial. Não tá bom. Esse sim. Bom, deixa quieto. A minha querida diretora ajuda muito, né? Ela falou que isso aqui pode dar problemas políticos. Eita. Já sei em quem você votou, Angélica, francamente. Bom, vamos lá. Vamos ver as fotos. Deixa eu... antes que ela me dê bronca de novo. O presente que nós vamos sortear é esta caneca exclusiva do Vejam Só. E por que eu digo que ela é exclusiva? Porque nem eu tenho. Sabia? Nem eu tenho. Exclusivo. Quando eu pedi, me disseram, não, Heber, você é o último que fala e o primeiro que apanha aqui. Então, não tem, não pode. Então, tá bom. Você aí de casa pode ter. É só mandar a sua foto para cá. Você bate uma foto agora, durante a exibição do programa, chama seu neto, sua neta, fala, manda lá pro Vejam Só, eles vão fazer, os endereços estão aí, pode ser o Facebook do programa Vejam Só, o Instagram, @programa Vejam Só, manda e você já estará concorrendo. Só precisa dizer quem é, né? Você precisa dizer de quem você é e de onde você é, tá bom? Por exemplo, ó, a foto número 1 vem do Ipiranga, aqui em São Paulo, bairro. Eu morei no Ipiranga também, frequentei a igreja do Ipiranga. E é o Adriano, que mora no Ipiranga, tá ali. Faz que nem ele, ó, bate a foto durante a exibição do programa. Olha que bacana, muito legal. Adriano, você como mora na capital, você, pelo Facebook, pode negociar aí o dia que você, se quiser, vir assistir a gravação do programa ao vivo aqui nos nossos estúdios, tá bom? Bom, o Daniel assiste ao programa da aldeia indígena Camurupim, lá no Pará. Olha que legal. E ele ganhou, ele foi o sorteado a outra vez, né? O Daniel ganhou o livro do pastor Luiz Saião. Né? Ele mora na aldeia indígena Camurupim, no Pará. E você vai falar, mas índio tem computador? Tem tudo. Tem celular, tem computador, tem tudo. Né? Tá jóia. Um ósculo santo para você, Daniel. Muito obrigado pela sua audiência. E em Francisco Morato, um município ligado aqui à capital paulista, Grande São Paulo, né? Nós temos o Rafael de Paula Evangelista. Tá aí. Deus abençoe. Olha que bacana a foto que ele tirou. Faz igual ele, tá vendo? Muito jóia. Obrigado, viu, Samuel? Deus abençoe. Você também tem o convite, já que mora aqui pertinho de São Paulo, pode vir assistir a gravação. É só combinar o dia certinho pelo Facebook. O Samuel Valério, ele mandou o seguinte comentário. Os comentários geralmente são em cima da enquete, né? E a nossa enquete é: quantas igrejas você conhece que tem o ministério para surdos? Aí o Samuel responde: poucas. E precisa ser algo necessário e urgente. Por que necessário e urgente? Porque, como a gente falou, os surdos constituem um dos grupos não alcançados, e de todos os grupos não alcançados aqui no Brasil, são 8, o grupo menos difícil de alcançar é esse. Por quê? Porque é só você ter um intérprete de Libras e convidar a pessoa para ir à igreja. Pronto, acabou. É diferente de você ter que enviar um missionário, né, fazer uma aculturação. Os grupos não alcançados geralmente têm culturas muito diferentes e distantes da nossa. Então é muito complicado. Os surdos não. O surdo tem em todo lugar, não tem? Tem, perto da gente. Uma pergunta, professora. Uma pessoa que é surda, já um jovem ou adulto, se ele sabe que em determinado lugar tem um
uma atividade com interpretação, ele vai se interessar de ir lá, não é? É mais provável que ele vá porque tem e não se interesse em ir caso não tenha, o que eu vou fazer lá? Então, esse pensamento, essa pergunta é importante. Muita gente questiona, né? Por que você está interpretando? Muitas vezes eu interpreto em igrejas onde não há um surdo ali. Mas a ideia tem que ser essa, né? Vamos oferecer para que o público venha, porque ele vai procurar, geralmente, onde está a língua dele. Olha, eu só vejo vantagens. Primeira, você pode transmitir o culto pela internet, então isso está divulgando, aquela igreja tem Ministério de Libras. Verdade. Né? A pessoa pode até assistir pela internet e, caso possa, seja da região, vai até lá e assiste o culto. Esse é um ponto. Segundo ponto, você está treinando, né? Porque interpretação é coisa complicada, não é fácil. Nesse caso que a irmã está explicando para nós, eu já fiz interpretação de inglês, mas é muito mais tranquilo, porque você pega a frase em português, traduz para o inglês, do jeito que o inglês fala, e a nossa moda, né? Inglês macarrônico, e pronto, está feito. São línguas silábicas, então não é tão complicado. Difícil é interpretar para uma língua simbólica. Aí a senhora tem que treinar bastante. É muito visual. A gente tem que fazer todo o aparato ali da explicação de maneira visual, então... E como é que fica quando o pastor se empolga e fala alto e tal? Isso não tem como traduzir. A gente se empolga junto. Tem que ser... O intérprete, né, que é um bom intérprete, ele precisa conseguir, né, pegar essa maneira, né? Esse perfil do orador. Sério? A senhora tem que imitar ele? Basicamente. Na verdade, a gente acaba, né, criando um vínculo ali naquele momento de... É como se eu fosse um pedacinho dele, só transmitindo de uma maneira visual. É tipo isso. Tudo bem, porque ele é presbiteriano, mas se a senhora fosse casada com um pastor de igreja que tem reteté, como é que ia ser? Vamos retetetear. Essa eu pagava pra mim. Sério mesmo? Acredito que sim, né? Cada denominação, né, tem a sua maneira, a sua cultura de cultuar, de fazer o serviço na igreja, né? E cada intérprete tem, né, a sua nuance ali de maneira de interpretar. O Gabriel Borges comenta: as igrejas necessitam de implementar os ensinamentos para deficientes auditivos, cegos, entre outros. Todos têm que estar, né, inseridos. E aí você fala assim, mas por que Jesus não cura o surdo? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Como ele não escuta, ele vai ver a palavra, isso vai gerar fé e ele pode ser curado. Já aconteceu, né? Então, essa é uma questão. Como é que é a fé mesmo? Olha, eu gostei, porque sai da mente, veja como a fé não é irracional. Como é que é o negócio? F. É o F. E firme fundamento. Na verdade, vem do sinal de acreditar, né? Acredito. Acreditar, e aí com o F é a fé. Acreditar com F é fé. Boa! Tá vendo? Não é tão assim, né? Difícil. Tá vendo? Dá para associar. Vamos ver o resultado da enquete? Quantas igrejas você conhece que tem um ministério para surdos? Poucas ou muitas? Poucas, 90%. Eu também voto aí. E muitas, 10%. Louvado seja o nome de Deus por esses 10%. Sempre o dízimo, né? Legal, gostei. Mas vamos mudar essa estatística, meu irmão, minha irmã, pastores aí, líderes. Vamos investir no Ministério de Libras. Quem quiser informação a respeito, como é que fala com a senhora? Pode entrar em contato nas minhas redes sociais, né? Existe também um trabalho que eu faço com a Igreja Presbiteriana a nível nacional, que lá existe também um treinamento inicial, né? Acredito que quem tem interesse de implantar na igreja, pelo menos iniciar, entender melhor como que isso funciona, se acessar esses vídeos, né, da instituição presbiteriana, consegue já ter uma boa noção. Mas pode falar comigo na rede social. Mas tem que ser presbiteriano para fazer? Não, qualquer pessoa que tiver interesse. Que é uma iniciativa, o oferecimento é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana, mas qualquer pessoa
tem pode, né? Tem possibilidade de acessar. Muito obrigado, gratuito. que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Obrigada. Ah, com as duas mãos? Se a minha mão estiver ocupada, eu vou usar só essa aqui, da testa. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Não, Deus abençoe. Legal. Até a próxima. Fique na paz. Vamos lá.